Aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia. Quem recebe a paz do Senhor me dá um sinal. Receba a paz que excede todo entendimento. Amém. Glória a Deus. Tem gente feliz aí? Glória a Deus. Você está no lugar certo, na hora certa. Deus está nesse lugar. Você pode declarar isso? Deus está nesse lugar. Aleluia. Deus é bom e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Saiba que você é alvo do amor de Deus. Você é alvo da bondade e da misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero compartilhar algo com vocês. Eu quero falar sobre tocando vidas pela graça que nos tocou. Eu entendo que todo mundo que foi tocado pela graça acaba tocando outras pessoas. Eu entendo que a graça que nos alcançou através de nós alcança outras pessoas. Amém? Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14. 2 Coríntios 5, 14. Aleluia. Quem for achando, diga amém. Quem não encontrou, diga TED, que é a escola bíblica toda segunda-feira. Ontem nós tivemos o primeiro culto de jovens do ano e eu tive o privilégio de estar aqui com eles. E que ambiente incrível foi ontem aqui, irmão. A casa estava tomada pela glória de Deus. Eu ficaria de boa aqui numa vigília ontem. E como é bom estar onde Deus está. Como é bom estar em um lugar onde Deus é adorado, onde Ele é o centro. Como é bom, irmão. E a reunião de jovens ontem, ela me marcou muito, muito de verdade. E eu fui para minha casa e eu fui com os olhos cheios de lágrimas, porque eu fui com muita saudade de um amigo, de um pai na fé, que Deus me deu quando eu tinha 15 anos de idade, que depois se tornou meu padrinho de casamento, se tornou meu conselheiro. E eu fui para casa com muita saudade. Hoje ele já não está mais aqui, hoje ele dorme no Senhor. Mas eu tenho a Bíblia que ele carregou a vida inteira. E como é bom ter alguém, irmão, que te enxerga. Como é bom ter alguém que acredita em você, que vê em você aquilo que nem você viu. E ontem, enquanto os jovens ministravam, enquanto Henrique ministrava aqui para os jovens, ele dizia assim: a gente precisa de alguém que acredita em nós, mesmo quando a gente já não consegue mais acreditar. A gente precisa de alguém que consiga enxergar nós, mesmo quando a gente já não consegue se enxergar com a ótica de Deus. É dessa graça que eu vim falar nessa manhã, essa graça que nos toca, que nos transforma e nos faz tocar outras pessoas, enxergar outras pessoas. Então, eu costumo dizer que eu entrei algumas vezes na igreja e saí despercebido até que alguém me enxergou e até que eu consegui encontrar Deus na vida de alguém. E o grande desafio hoje para as nossas vidas é que as pessoas consigam encontrar Deus nas nossas vidas. E que a gente consiga enxergar nas pessoas aquilo que Deus tem para elas. Esse é o grande desafio da nossa vida. Às vezes nós só enxergamos a pessoa no agora, no momento do erro, no momento da perda, no momento difícil. Mas a graça de Deus nos faz enxergar lá no futuro, lá na frente, aquilo que Deus já tem reservado, amém? Então ontem, Deus falou comigo de inúmeras formas. Ontem nós tínhamos uma jovem aqui também, segurando uma criança no colo. E me trouxe muitas coisas na minha mente. Quantas vezes eu e a minha esposa fomos para o culto de jovens, segurando a Larissa no colo, se sentindo fora daquele contexto, rejeitado em alguns ambientes, em alguns momentos. E esse Deus que nos alcança por graça e por misericórdia, quer alcançar vidas através de nós.
Então, essa graça que nos tocou, agora nos habilita a tocar outras pessoas, amém? Em nome de Jesus, você pode dizer isso: a graça que me tocou, me habilitou para tocar outras pessoas. Então, Deus quer tocar pessoas através de você, através da sua vida. Deus quer que você enxergue pessoas, acredite naqueles que estão desacreditados, porque às vezes tudo o que a gente precisa é de alguém que acredita em nós. Mesmo quando a nossa força é pequena, mesmo quando nós olhamos para nós e não encontramos mais nada de valor, Deus sempre vai levantar alguém que vai te apontar um lugar. Deus sempre vai levantar alguém que vai te apontar um destino, um futuro. E eu quero declarar nessa manhã que Deus está levantando aqui pais de destino, amém? Em nome de Jesus. Aqueles que vão apontar caminhos, aqueles que vão enxergar nas pessoas aquilo que Deus já tem pronto para elas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Eu quero ficar só na parte A aqui, onde diz: pois o amor de Cristo nos constrange, irmão. E só para pegar um gancho, ontem de verdade, se o meu discipulador, o meu pai na fé, eu tenho meu pai está aqui, irmão, graças a Deus, um grande homem de Deus, estou falando de pai na fé, alguém que me encontrou quando eu cheguei na igreja. Eu não tinha necessidade de um pai, pois o meu pai está aqui e é o meu exemplo de homem até hoje. Mas ontem, de verdade, se eu pudesse, eu tinha pegado o meu carro e tinha ido até Suzana, onde o meu discipulador morou, o final da vida dele, até Mogi, dar um abraço nele, né? Então, às vezes as pessoas enxergam a gente, investem na gente, e a gente só vai compreender isso muito tempo depois. Então, dá valor em gente que te enxergou, que te viu, em gente que não só fala do teu passado, dos teus erros, mas que aponta o que Deus tem pronto para a tua vida, que aponta um destino para você em nome de Jesus. Então, às vezes, tudo que a gente precisa é alguém que acredita em nós. E nessa manhã, é manhã da gente acreditar, irmão, naquilo que Deus tem para as nossas vidas em nome de Jesus. Pois o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange. E lá em Mateus 10:8 vai dizer assim: de graça recebeste, de graça. Querido, a graça não é um conceito teológico. A graça não é uma ideia de homem. A graça é o próprio Jesus Cristo crucificado na cruz do Calvário. A palavra graça quer dizer favor imerecido. É aquilo que nós não merecíamos. Aquilo que vai além da nossa compreensão humana, aquilo que vai além da nossa mente humana, isso é graça, querido. Então, graça não é só um discurso, um conceito teológico. A graça, querido, ela é um encontro com a pessoa de Deus, amém? A graça nos encontrou e transformou as nossas vidas para sempre. Existe uma pessoa antes de Cristo, existe uma pessoa depois de Cristo. Existe um Marcos antes de Cristo e existe um Marcos depois de Cristo. Existe você antes da graça, antes de Cristo, e existe você depois de Cristo. Então a graça nos encontrou e transformou a nossa vida. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que foi encontrado pela graça? Me dá um sinal aí em nome de Jesus, querido. Então a graça é um encontro. Não é um discurso teológico. A graça é uma pessoa e o nome dela é Jesus. Você pode dizer comigo, Jesus? E a graça nos encontrou quando estávamos perdidos. A graça não nos encontrou no melhor dia. A graça nos encontrou quando nós estávamos perdidos. Pois a Bíblia diz que todos nós pecamos. Estávamos afastados do amor de Deus, da graça de Deus. Nós não tínhamos mais amizade com Deus e a graça nos encontrou quando nós estávamos perdidos. A Bíblia vai dizer que não fomos nós que amamos Ele primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando não tinha nada de bom em nós, quando não tinha valor algum em nós. Ele nos amou quando nós estávamos rejeitados em todas as esferas. E Jesus Cristo veio, e a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Mas tenha vida, vocês estão aí, tenha vida.
Então essa graça que nos encontrou, nos transformou, querido, essa graça que nos transportou, uma das coisas que a graça fez conosco, ela nos tirou do lugar de morte e nos trouxe para o lugar de vida, ela nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É por isso que o apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus nós estamos assentados nos lugares celestiais. Você crê nisso em nome de Jesus? Você pode repetir comigo: em Cristo Jesus eu estou assentado nos lugares celestiais. A Bíblia está dizendo que Jesus Cristo te tirou do lamaçal do pecado, Jesus Cristo te tirou das trevas, Jesus Cristo te tirou do abismo e transportou você para um lugar seguro, transportou você para um lugar de príncipe, transportou você para um lugar de luz. A graça quem te encontrou transformou a tua vida, transformou a tua história, transformou a tua realidade, deu sentido para cada batida do teu coração, deu sentido para cada respirar. A graça que te encontrou, ela sinalizou que você não é um erro, ela sinalizou que você não é um engano. A graça que te encontrou liberou um propósito para a tua vida, ela declarou que você é amado, e amado de um amor tão leal, tão profundo, um amor que não trai, um amor que não mente, um amor que não engana. O amor de Deus é o amor que te salvou, querido. E é por isso que Paulo está dizendo, esse amor me constrange. Querido, qual foi a última vez que você comeu e as lágrimas começaram a molhar a sua refeição? Qual foi a última vez que você acordou e agradeceu a Deus? Deus, obrigado, eu não merecia acordar, eu não merecia ter um teto, eu não merecia estar vestido. Tudo é graça, tudo é amor de Deus. Sabe, querido, às vezes a gente quer ver os grandes milagres, às vezes a gente quer ver os grandes feitos, mas não consegue perceber as coisas pequenas. E às vezes Deus está nos ensinando a enxergar coisas pequenas, coisas do dia a dia. O pão nosso de cada dia é um milagre, irmão. Está vivo, está respirando, é um milagre. É graça de Deus, querido. Querido, a justiça de Deus deveria ter nos matado essa noite, mas a sua misericórdia se estendeu sobre as nossas vidas. E hoje nós podemos cantar, hoje nós podemos celebrar, hoje nós podemos dizer que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Querido, eu não sei você, mas eu tenho lutas como você tem, eu tenho dificuldade como vocês têm, mas eu tenho um motivo maior para acordar toda manhã. Eu elevo os meus olhos para os montes e eu sei que é de lá que vem o meu amado, o meu socorro e a minha resposta. Você está aí em nome de Jesus. Então quem foi encontrado pela graça vive diferente. Quem foi encontrado pela graça teve a vida transformada. Quem foi encontrado pela graça sabe de onde Deus tirou, mas também sabe para onde Deus está levando ele a cada dia. É por isso que nós não se apegamos nesse mundo. É por isso que nós declaramos, estamos aqui, mas não somos daqui. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Então, Deus primeiro fez em você, e agora Ele quer fazer através de você. É por isso que o primeiro chamado é vinde, vinde a mim. E o segundo é ide após mim. Então, se a graça te encontrou, essa graça te habilitou para encontrar outras pessoas, para ser um canal de Deus nessa terra. Então, eu vou falar o que Henrique declarou aqui ontem nos jovens. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que consiga nos enxergar. É de alguém que consiga acreditar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque às vezes nós estamos tão afundados no lamaçal do pecado, que os nossos olhos estão cobertos pela lama do pecado. E às vezes o que nós precisamos é de alguém que jogue água nas nossas mãos, para que a gente possa lavar o nosso rosto. E para que os nossos olhos possam receber a revelação da graça, a revelação do Evangelho. Você está aí em nome de Jesus. Então a graça que te tocou, quer tocar pessoas através de você. Ela nos alcançou no pecado, ela nos amou na fraqueza e nos chamou pelo nome. E agora quer nos usar como instrumento de amor. Então nós precisamos voltar a enxergar as pessoas, irmão. Nós precisamos voltar
colocar o nosso coração na dor das pessoas. Isso é misericórdia. A palavra córdia vem de coração. E isso é misericórdia, é colocar o coração na dor do próximo. Nós não podemos se tornar uma igreja tecnológica, nós não podemos se tornar uma igreja artificial, que tem de tudo, mas perdeu a essência, que é o amor. É o amor, irmão, que apaga multidões de pecado. A Bíblia diz que o amor apaga multidões de pecado. Você está aí em nome de Jesus, querido. Não podemos ter os nossos discursos cada vez mais elaborados. Não podemos ser só bom de oratória. Precisamos ser bom naquilo que realmente importa. Bom em amar. Você está aí em nome de Jesus. Bom em enxergar Cristo nas pessoas. Mesmo quando nem elas conseguem enxergar o que Deus tem para a vida delas, em nome de Jesus. Querido, sabe o que eu amo da história de Ana? Ana, a Bíblia diz que ela tem um filho, ela leva para o templo, e a Bíblia vai dizer que de tempo em tempo, ano em ano, Ana levava uma túnica, uma capa. Túnica na Bíblia, capa na Bíblia, fala de autoridade, fala de ministério, fala de unção. Sabe o que eu amo em Ana? Ana enxergava em Samuel um profeta, mesmo quando ele ainda era um menino. Todo mundo via Samuel e só enxergava um menino. Ana já estava enxergando em Samuel um profeta. Todo mundo olhava para Samuel, enxergava em Samuel mais uma criança dentro do templo. Ana, quando ela levava uma túnica nova, ela estava falando, esse não é só um menino, esse é um profeta. Esse é um homem de Deus, esse é um instrumento de Deus para esta nação. Querido, como nós estamos enxergando as pessoas, querido, talvez nós enxergamos as pessoas somente pelo momento que elas estão vivendo, somente pelo momento que elas estão passando, mas Deus está falando conosco como igreja. Eu enxerguei gente aqui que vocês ainda não enxergaram, eu enxerguei gente aqui, eu tenho obra em gente aqui que vocês ainda não viram, vocês estão enxergando meninos, mas eu já enxerguei profetas para esta nação. Você está aí em nome de Jesus, você está enxergando gente caída, mas eu já enxerguei homens de pé, homens com autoridades, para profetizar, para declarar, para liberar. A graça que nos alcançou está sendo liberada através de nós esta manhã. É por isso que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que os nossos. Querido, foge de gente que só enxerga o seu passado, que só fala dos seus erros, daquilo que você cometeu no passado. Começa a se conectar com gente que enxerga aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, que enxerga em você coisas que você ainda não enxergou. Porque a graça não consulta o passado para decidir o nosso futuro. Guarda isso, a graça não consulta o nosso passado para decidir o nosso. É por isso que a graça é um escândalo. Tem gente que fala assim, fulano de tal aprontou tanto, agora é crente. É isso mesmo. Fulano de tal fez tanta coisa, agora é crente. Sim, por quê? Porque foi a graça que encontrou. E a Bíblia diz que Jesus Cristo não veio para os sãos, Jesus Cristo veio para os enfermos. Tem alguém que entende isso em nome de Jesus, querido? Eu tenho dó de gente que acha que é tão bom, que não precisa da graça. Ah, mas eu não bebo, mas eu não fumo, mas eu não faço isso. Querido, independente do que você faça ou não, você precisa da graça de Deus. Porque Jesus Cristo disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu aprendi na minha vida que só tem 2 tipos de homens dentro de uma igreja. Aqueles que acham que são, e aqueles que sabem que são enfermos. Que precisa de Jesus, que precisa da graça, que precisa do perdão, que precisa da misericórdia. Não importa quem suba aqui, não importa se fala 1, 2, 3 línguas estranhas, não importa se sabe profetizar, não importa se sabe pregar, nós podemos trazer o maior pregador da atualidade, aquele cara precisa da graça, precisa da misericórdia. A gente começa a se perder quando acha que é bom. A gente começa a se perder quando acha que está acima de alguma coisa. Querido, todos nós somos merecedores e somos carentes da graça de Deus. Você está aí em nome de Jesus? A graça que nos transforma é a mesma graça que nos perdoa. E essa graça que nos perdoa, irmão, começa a nos fazer enxergar a vida diferente.
Sabe, certa vez eu estava em um lugar e passou aquele menino com a moto. Sabe aquele menino com a moto que gosta de dar o grau, que o escapamento é uma beleza, aquele barulho insuportável. E eu pensei comigo, nem para cair, né? Só eu, né, irmão? E Deus, na mesma hora, falou comigo, é assim que você ama? Deus quer salvar a gente que a gente está colocando no inferno, irmão. Gente que a gente desistiu. Gente que a gente abandonou. Deus quer salvar aquele cara que fica lá na viela, na esquina, trazendo o maior problema para a rua, para a comunidade. E às vezes a gente olha e fala, poxa, se partisse, faria um favor. E Deus está falando, eu quero salvar esse cara. O grande problema é que a gente se sente melhor do que eles. Mas só foi a graça de Deus que nos alcançou. Então, se a gente perder a noção da graça, a gente vai começar a colocar gente no inferno. Gente que Deus quer salvar, gente que Deus quer libertar, gente que Deus quer usar. Você está aí em nome de Jesus, querido. Talvez tenha alguém na sua casa que você olhe e diz, esse não tem mais jeito. E Deus está falando, a minha graça quer tocar ele, quer alcançar ele, quer salvar ele, quer transformar ele. Está aí em nome de Jesus, querido. Então essa graça que nos faz enxergar pessoas. Qual foi a última vez que você enxergou alguém, irmão? Quantas vezes mais as pessoas vão entrar e sair sem ser enxergado por nós? Porque a gente se tornou bom em enxergar pecado, enxergar defeito. A gente se tornou bom em criticar. E falar que algo é ruim é fácil. Falar que um ambiente é ruim é fácil. O difícil é transformar esse ambiente. E Jesus não levou, querido, o Espírito não levou Ezequiel no vale para mostrar que o vale estava ruim. Levou Ezequiel no vale para que ele pudesse profetizar no vale de ossos secos. Você está aí em nome de Jesus. Deus não leva um crente que teve um encontro com a graça em um lugar para ele ficar criticando. Deus não leva um crente que teve um encontro com a graça em um lugar para ele ficar murmurando. Deus não leva um crente em um lugar que teve um encontro com a graça em um lugar para ele ficar, sabe, que ele apontando o dedo. Quando Deus pega um homem que foi transformado e ele leva em um lugar, ele leva para que aquele crente possa brilhar ali, possa trazer luz, possa trazer uma palavra, possa profetizar vida aonde a morte. Você está aí em nome de Jesus. Se Deus te colocou num lugar difícil, é porque Ele quer tocar pessoas através de você. Se Deus te colocou em uma família difícil, é porque Ele quer tocar a tua família através de você. A graça que te alcançou agora precisa tocar outras pessoas. Mas a gente se transformamos em crente reclamão, reclama de tudo e não transforma nada. Volto a dizer, irmão, nos meus 15 anos de idade, alguém viu algo em mim que eu não tinha enxergado ainda. No meu 15 para 16 anos de idade, alguém já me tratava como pastor. Eu só fui entender isso depois. O mundo espiritual é tão real, irmão. Eu lembro que uma vez eu ainda não tinha sido ungido a pastor e fui expulsar um demônio. Eu não tinha sido ungido a pastor, porque unção não tem nada a ver com títulos. E quando eu cheguei na casa para expulsar aquele demônio, o demônio falou, lá vem o pastorzinho. Lá vem o pastor. O mundo espiritual já sabia de coisas. Porque o mundo espiritual não pode prever o amanhã, mas ele também não é bobo. Ele sabe da caminhada, ele sabe daquilo que está sendo formado. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus já viu em você o que você nem viu, já enxergou em você o que você nem enxergou. Ah, você está aí em nome de Jesus. Quanta gente que a gente não dava nada, vivia caído aí. Sabe quantas pessoas que o vício já tinha tomado, o mundo não dava mais nada, e vem a graça de Deus, tira daquele pecado, tira daquele lugar, dá um banho e coloca em lugar de príncipe. Você está aí em nome de Jesus. Foi por isso que o rei Davi disse que Deus tira o homem do monturo. Sabe o que é o monturo? O lixão da cidade. Todo lixo que era produzido se tirava para fora da cidade e jogava nesse lugar. O monturo era o lixo da cidade. Aí Davi está falando, Deus tira o homem do monturo.
Deus tira o homem do lixo. Deus tira o homem da cova, das trevas. Deus tira o homem do vício, da pornografia, da bebida. Deus tira o homem de uma vida, sabe, querido, de lamaçal. E Ele transporta para a sua maravilhosa luz. Ele faz aquele homem se assentar em lugar de príncipe. É o que Davi estava dizendo. Deus tira o homem do monturo e põe para se assentar junto com os príncipes. Você está aí em nome de Jesus? Quem crê nisso em nome de Jesus? Quem já teve a vida transformada, dá um sinal aí em nome de Jesus. Me ajude a pregar, coloca a mão no ombro de alguém e diga: você não tem direito de desistir de ninguém. Diga para essa pessoa: você não tem direito de colocar ninguém no inferno, porque a mesma graça que te salvou quer salvar as pessoas que estão ao nosso redor. Você está aí em nome de Jesus. Me dá um sinal, irmão. Esses dias alguém perguntou para mim: bispo, você acha que Deus ainda pode salvar fulano de tal? Começou a me contar a vida dele, tudo que ele estava fazendo, e eu disse assim: o dia que eu deixar de acreditar que Deus pode salvar alguém, eu preciso parar de pregar a palavra. O que me dá força para subir aqui nessa manhã é saber que Deus ainda está salvando, que Deus ainda está transformando, que Deus ainda está fazendo, que Deus ainda está operando. Mas eu não quero te chamar só para viver essa graça, eu quero te chamar para transmitir essa graça. Nós precisamos voltar a olhar as pessoas, irmão. Nós precisamos voltar a enxergar as pessoas. Não só por aquilo que elas são, mas por aquilo que Deus já tem para a vida delas. Eu amo uma passagem na Bíblia que tem uns leprosos e eles não podem conviver com a sociedade por causa da lepra. Surge uma guerra. Se as pessoas comuns já estão com fome, imagina os leprosos que já estavam vivendo retirado. De repente aqueles 4 leprosos, eles dizem assim: olha, se nós ficarmos aqui vamos morrer, se nós formos para a cidade vamos morrer também. E resumindo a história, aqueles 4 leprosos se tornam um instrumento de libertação. Eles se tornam um instrumento de provisão. A provisão veio através dos 4 leprosos que decidiram ir para a cidade. Ninguém pensou que Deus ia trazer provisão pelos leprosos. Mas é isso que Deus faz, irmão. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Você está aí em nome de Jesus, irmão. Então a gente precisamos começar a enxergar a gente. Queridos, os homens mais velhos têm uma grande obrigação aqui na igreja. Você que é mais velho, que deveria ser mais maduro, que já viveu coisas, deveria começar a enxergar os jovens, os meninão de 15 anos, e começar a pegar alguém para falar com ele, tomar um café com ele, aconselhar ele. Porque talvez, mesmo que ele tenha um pai bacana, talvez você não conheça a realidade dele, talvez o que ele precisa, ele não vai encontrar em casa, mas pode encontrar em você, que já tem experiência, que já viveu a graça. Você pode sinalizar coisas para ele que vai mudar a vida dele para sempre. Você está aí em nome de Jesus, irmão. E palavras têm poder de dar destino. Eu lembro que no meu casamento, esse meu amigo, esse meu pai na fé, ele me chamou, na hora da festa ali, me chamou de canto e falou: Marcão, guarda o que eu vou lhe dizer. O seu casamento é de Deus. Não importa o que aconteça, o seu casamento é de Deus. Irmão, depois de 7 anos de casado hoje, agora esse ano, vamos celebrar 25 anos de casado, mas no 7º ano, o meu casamento entrou numa crise terrível. E aquela crise que um fala uma coisa, o outro entende outra. Então nunca dá para conversar. E onde não tem conversa, irmão, não tem comunhão. Então você fala uma coisa, a mulher entende outra. A mulher fala uma coisa, e aí a gente começa a entrar nesse ambiente. E chegou um dia que eu voltei de serviço decidido: eu vou picar o pé. Vou cuidar da minha vida, vou tocar o meu barco. E aí quando eu cheguei dentro de casa, a mulher também já estava, se eu falasse que ia embora, ele ia dar graças a Deus. Ou era eu ou ela que ia acabar indo embora. E aí eu cheguei em casa, fui tomar banho, falei: depois do banho eu vou pegar minhas coisas e vou falar para ela, deu até aqui. E ela já estava com a mala pronta, então estava tudo fácil. E lá no chuveiro, eu tomando meu banho, aquela voz ecoou de novo dentro do meu ouvido: seu casamento é de Deus. Seu casamento, é por isso que você tem que tomar cuidado com quem você ouve.
os conselhos que você recebe, porque tem gente que quando você conta que está passando um momento difícil, o primeiro conselho que ele te dá, sai fora, pica o pé, cuidado. E aí eu comecei a chorar e falei, cara, se o meu casamento é de Deus mesmo, eu vou tentar outra vez. Querido, desses 7 anos para cá, eu só tenho que louvar Deus. Mas se eu tivesse desistido lá, talvez hoje não seria vô de Isaac, vô de Helena, talvez não teria as 3. Então você está entendendo, em nome de Jesus, querido, a importância de alguém que foi tocado pela graça e começa a tocar outras pessoas, começa a dar destino para outras pessoas, começa a aconselhar as pessoas, não pela lógica do mundo, mas pela palavra de Deus, porque na lógica do mundo, alguém te feriu, vai lá, fere também, alguém te machucou, vai lá, machuca também, alguém te traiu, vai e trai também, mas essa não é a ótica de Deus. Então nós, as mulheres mais velhas da igreja, temos uma grande responsabilidade. Vocês que já são casadas, têm uma grande responsabilidade, não de derramar suas frustrações, mas derramar aquilo que Deus fez em vocês. Sabe, uma mulher casada nunca deveria chegar perto de uma jovem e dizer não casa. Isso é antibíblico, querido. Mas se Deus não fez em você, como é que você pode testemunhar em algo que Deus ainda não fez em você? Eu venho aqui nessa manhã para lhe dizer, querido, a minha vida começou a ter sentido depois do casamento, sim. Construir família é o maior bem que o homem pode adquirir. Feliz é o homem que encontra uma esposa. A Bíblia diz, feliz é o homem que encontra uma mulher. Feliz é o homem que tem uma família, querido, para uns filhos, que tem uma casa. Você está aí em nome de Jesus, irmão. O mundo está tentando acabar com isso, mas isso é graça de Deus para nós. E não tem família do comercial da Doriana, irmão, não tem. Toda família tem problema, cutuca alguém, está entendendo? Balança ele fala, toda família tem problema. Às vezes você acha que a grama do vizinho é mais verde, irmão, porque você não conhece por trás das coisas. Às vezes a grama só é mais verde porque é artificial. Toda família passa por crise, toda família passa por luta, toda família passa por dificuldade. Mas quando a graça encontra alguém, a graça transforma o ambiente, a graça traz a misericórdia de Deus. Querido, você está aí em nome de Jesus. Então, nós precisamos acordar nessa manhã para uma responsabilidade. Começar de mim, dos homens mais velhos que foram tocados pela graça. Nós precisamos começar a enxergar esses meninos, aquilo que Deus tem para eles. A gente precisa ter essa sensibilidade de Ana, de enxergar nas nossas crianças profetas. Porque o pastor Marcos vai passar, irmão. Esses homens que hoje estão funcionando aqui vai passar. Hoje nós já estamos vendo uma outra geração. A geração de Samuel já estava aqui hoje. E vai vir outras gerações, irmão. A igreja existe há mais de 2000 anos. E a gente precisa já começar a olhar as nossas crianças como profetas dessa nação. Nós precisamos começar a enxergar eles como o mundo não enxerga, como ninguém enxerga. Com a graça de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Às vezes, eu me pego diante daquela obra que nós estamos agora. E eu falo, Deus, já não estou construindo mais uma igreja para mim. Não é mais sobre mim essa igreja. Nunca foi. Então, às vezes eu me pego, querido, e você tem que ter muita maturidade para construir algo. Que não é só para você desfrutar. Então, esse novo espaço, esse novo ambiente, é a construção mais importante até hoje da Casa do Oleiro. Tanto de recursos, tanto de valores, de desafios. Mas eu tenho essa consciência. Nós estamos construindo essa igreja, mas já não é mais para nós. Não é sobre nós. É sobre uma geração que vai vir, que vai ter que dar continuidade. E se a gente não entender isso, irmão, que o evangelho não parou em nós, que o evangelho vai além de nós. Se a graça realmente me alcançou, ela está alcançando alguém através da minha vida. Então, se a gente não despertar, tem a meninada nova aí que está achando que a vida não vale nada, que a vida é um lixo. Ontem, quando falou aqui
de orfandade, a meninada cai em lágrimas, irmão. Porque boa parte dos meninos que estão na nossa igreja não tem referência de pai. Alguns não têm o nome do pai na identidade. Outros não conheceram o pai. Outros, os pais foram embora. O pai foi embora. Ontem, quando nós estávamos falando de paternidade aqui, a graça de Deus veio. Porque essa é a nossa maior realidade hoje, a maior crise que o Brasil está enfrentando. Não é crise política, não é financeira. É falta de pai, irmão, de paternidade. Essa é a maior crise. Você encontra um cara que venceu uma prova na Olimpíada, ele vai dar o testemunho e fala, eu quero agradecer a minha mãe. Geralmente ele fala da mãe. Poucos falam do pai. Porque a minha mãe vendeu marmita, a minha mãe fez isso. E aí eu fico perguntando, cadê o homem dessa história? Cadê a referência de pai dessa história? Então, nós como igreja precisamos assumir esse lugar. É por isso que a Bíblia diz que o papel da igreja é cuidar dos órfãos e das viúvas. Quem são os órfãos na nossa igreja? Tem muitos órfãos de pai vivo, que não encontra no pai um abraço, que não encontra no pai um destino, que não consegue orar com o pai. E aí é onde eu posso entrar. Cuidar dos órfãos. Cuidar de gente, irmão, que não consegue olhar para si e acreditar que pode constituir uma família, que pode ter uma vida digna, que pode comer em um lugar bacana, que pode viver de uma maneira bacana, sem precisar ser desonesto. Sem precisar ser desonesto. Que dá para ter uma vida digna, a partir do momento que você coloca Deus na frente. Ontem eu estava arrumando uns documentos meus, e quem tem meu número salvo, quem tem o meu status aqui viu, eu postei minha carteira de trabalho com pouco mais de 15 anos de idade, meu primeiro registro em 97, mas já trabalhava 2 anos sem registro, trabalhei nessa mesma empresa há 16 anos. Em 97, 96, eu ganhava 260 reais. Falei isso ontem nos jovens, um já falou, o quê? 260 reais. 2,50 por hora. Mas também o bujão de gás era 5 reais, né, irmão? A gasolina era 30 centavos. E naquele momento ali, eu comecei a entrar em parafuso, porque a impressão que eu tinha é que eu não ia conseguir manter minha família, sustentar minha casa. A impressão que eu tinha é que eu não ia chegar em lugar nenhum, que eu estava em um lugar só patinando. Ali já com 18, 19 anos, eu olhava assim, tudo parecia tão longe, irmão. E se você não tiver alguém para segurar em tuas mãos, porque ninguém é bom sozinho. Se você não tiver alguém para te dar destino, te apontar caminho, acreditar, irmão, acreditar que você pode ir além. Acreditar que você pode chegar em um lugar que nem você acredita. Então, eu quero convidar a Casa do Oleiro nessa manhã. Essa talvez não seja a melhor mensagem, talvez não seja a mensagem que você queria ouvir. Eu quero convidar você para tirar um pouquinho os olhos de você. Se a graça te alcançou, essa graça está te fazendo olhar para outras pessoas. Então tem menino aqui, irmão, que ele é carente de pai. E às vezes de pai vivo. Tem menino aqui que não tem o abraço da mãe. E às vezes nem está ocupando a mãe. Às vezes a mãe está tão preocupada em trazer o mantimento, o pão, que ela não consegue perceber. E aí que a igreja entra. A igreja pode livrar meninos da prostituição, da droga. A igreja pode tocar a gente com a graça que nos tocou e dar destino, apontar um caminho, apontar um lugar para essas pessoas. Porque se isso não for igreja, o mais velho conduzindo o mais novo, a irmã que já casou conduzindo a irmã que quer casar, o cara que já caiu ensinando para alguém, não passa aqui, senão você vai cair também. Cuidado com a amizade, cuidado com isso, cuidado com aquilo. A gente vai perdendo a essência. Então, que você possa olhar, porque Deus colocou alguém na sua geografia para te abençoar, mas Deus também colocou alguém na sua geografia para que você fosse um canal de bênção. Tem uma vida que
Depende só de um estender de mão. Isso é sermão. Sermão não é pregar uma palavra. Sermão é estender a mão e trazer alguém para perto de Deus. Isso é um sermão. A gente não pode ser bom de palavras e ruim de atitudes. É aquele homem que encontrou o cara caído, quase morto, e roubaram tudo dele. E ele colocou na carruagem, tratou das feridas e deixou em um lugar seguro. É para isso que Deus está nos chamando hoje. Eu sei que todos nós temos desafios, todos nós temos luta. Mas se a gente começar a enxergar as pessoas, nós vamos começar a tocar elas com a graça que nos tocou. Faz sentido para você? Então, ser pai na fé de alguém não tem nada a ver com paternidade física, mas com paternidade do alto. Coisa de Deus. Coisa do alto. Tem muita gente achando que a vida é um lixo, que a vida não vale nada. Tem muita gente pensando em tirar sua própria vida. E só precisa de alguém que segure nas mãos e diga: vale a pena viver. Você é alvo do amor de Deus. Você é alvo da graça de Deus. E não importa o que deu errado na sua vida, Deus pode transformar todas as coisas para o bem. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu sinto a graça de Deus aqui, irmão. Eu sinto o favor de Deus aqui. Nós vamos cantar uma canção. Nós vamos orar. Nós vamos apresentar duas crianças.